Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui o debate, né, do jogo Flamengo e Milionários. O Flamengo deixou escapar a vitória na Colômbia e o Flamengo, né, levou gol, né? O Flamengo que não havia levado gol ainda em competições, né? O Flamengo levou o gol hoje logo na estreia da Libertadores. O Flamengo tinha um jogador a mais e mesmo assim o Flamengo não conseguiu suportar a pressão do time do Milionários, né? O Flamengo acabou levando um gol e saiu com empate, um pontinho do Flamengo na Libertadores. Vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre o Flamengo. Vou deixar o link na descrição, galera. Crédito Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Dois jogadores podem ser convocados, um pelo Chile, dois pelo Uruguai. E aí eu pergunto a vocês, que Flamengo ficará jogando no Brasil em função de suas características? Porque elas não serão mantidas. Haverá um outro Flamengo que pode ficar até 9 jogos sem o seu meio de campo titular, que faz uma diferença. Hoje a gente vê a ausência do De La Cruz. O De La Cruz, ele junta os pontos. Ele junta o Pulgar com a Rascaeta, os laterais que jogam por dentro, ele se aproxima, ele dá passe, ele volta, ele marca como segundo volante. É uma escolha fantástica do Flamengo, porque é um cara que joga muita bola. Eu fiquei impressionado quando vi o De La Cruz no ano passado, entre River e Internacional, no Monumental de Nunes, o que jogou De La Cruz. Isso é uma escolha do Flamengo perfeita. Basta ter o dinheiro para competir com grandes clubes. E o Flamengo foi lá e bancou o jogador. Então, sem o De La Cruz já muda. Imagina sem os outros dois. Pulgar, que está muito bem, e o Arrascaeta. Então, vai vir um novo Flamengo por aí. Agora, que teve uma queda de rendimento e é preciso encontrar um motivo, e o motivo a gente sabe. Para mim é muito claro que é a altitude. A altitude interferiu. Por quê? Porque muito erro de passe, como falou Tite na coletiva, uma primeira fase de construção que a equipe fazia muito mal, porque como construiu o Flamengo hoje? Baixando os dois laterais com os dois zagueiros. Não saiu com 3, saiu com 4, mais os volantes, tentando chegar lá na frente, porque Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro empurrava a defesa do Milionários para trás. Quando você empurra, espaça o time. E o Milionários é uma equipe que fica espaçada. Fica espaçado. Então o Flamengo tentou fazer isso. Então ele precisava trabalhar muito bem por dentro para aproveitar esses espaços que eram gerados. Outra coisa, defesa do Milionários quando sobe e tem que correr para trás, ela não é uma volta, não tem uma volta organizada. Volta com o zagueiro quebrando linha para dar bote, com o lateral ainda longe. Então é uma defesa que tem problemas. Eu imaginei que o Flamengo fosse tentar criar danos nessa defesa em função disso. Você passa da primeira fase de construção, chega no meio de campo e a bola entra lá no fundo, para gerar profundidade para os atacantes, para pegar as costas dos zagueiros. E isso não funcionou. Por quê? Porque o meio de campo se complicou com a bola no pé, com os passes, em função da pressão do Milionários e uma execução menos intensa. E aí a bola não chegou lá na frente como poderia chegar. Mas, assim, o jogo da volta vai ser muito diferente. Aí a gente vai poder ver realmente essas diferenças. Eu não descarto a altitude porque, gente, se a gente descartar a altitude, aconteceu uma tragédia no Flamengo hoje. Sim, Técnica. claro, não aconteceu. tem isso. Até As coisas aqui realmente atrapalharam. um meio-campo muito aberto e um Flamengo que não conseguia aproveitar foi realmente esquisito. Assim, E ele a até gente tenta pode uma falar, alternativa, né? porque com 35 minutos ele inverte, né? O Bruno com o Cebolinha na hora de atacar. Ainda tem isso. Olha, o Arrascaeta deu entrevista agora, o Rossi. Ele desinverte. Ele fica fazendo essa troca. O Arrascaeta falou depois da partida e o Rossi também. Vamos ouvi-los. Tínhamos aberto o placar já, mas a bola, como a gente sabe, ficou quando a gente teve mais espaço. Tentamos jogar, talvez por alguns momentos perdimos tempo da bola. Isso é o que mais complica aqui. Faz parte do futebol, a gente tem que se adaptar rápido a isso. Mas já aconteceu agora, levantar a cabeça, mas a gente semana que vem tem um jogo muito importante em casa e tem que pontuar com 3 pontos. Esse jogo que foi um jogo complicado para o Flamengo, né? O Flamengo começou bem, mas depois o Milionários teve um bom volume de jogo, criou muitas chances. O Flamengo fez o gol, acabou tomando, você acaba com aquela marca que você tinha de muitos minutos sem sofrer gols e acaba saindo com esse resultado 1-1, a tua análise do jogo e também acabar com essa sua marca que era tão boa. Né? Eu acho
muito importante o jogo que a gente fez hoje. É muito difícil para a gente que não está acostumbrado a jogar na altitude e hoje fizemos um grande trabalho. Fizemos um grande trabalho porque tentamos sempre ir para frente e, obviamente, ele jogando na altitude, em seu estádio, é muito mais favorável para eles. Acho que fizemos um grande jogo do aspecto defensivo, eles se encontram com esse gol nos 70 minutos, depois de uma jogada que tem muitas coisas que aconteceram, mas acho que é importante começar não perdendo na Copa, sumar e ir com tudo no jogo da semana que vem com Palestino, que vai ser um jogo muito importante para todos. E pela marca, em algum momento vai chegar, mas temos que seguir, temos que tentar superar de novo a nova marca e sempre tentar ir para frente, que é o que a gente tem que fazer. Fica na história, de qualquer forma. Fica na história, muito contente com isso, mas hoje que fica essa espina, né? Essa espinilla de quizás não ter levado a vitória para o Brasil, que era muito importante para nós começar vencendo, mas acho que é importante sumar, é importante não perder e a gente fez um grande trabalho hoje. Tá aí o Rossi, ele fala do recorde dele, né? Ele foi o goleiro menos vazado da história, com mais tempo menos vazado da história do Flamengo. Bom, mas a gente coloca aí, então, o Milionários do Flamengo e os números. Posse de bola 47-53 para o Fla, passes certos 306, o Flamengo 375, um pouquinho também melhor, mas finalizações, o Milionários teve 16, Flamengo 9, finalizações certas 2-2, grandes chances 3-2. E posses recuperadas, o Milionários recuperou mais, 43-41. Essa foi a primeira rodada da fase de grupos, então estreia do Flamengo na fase de grupos. É o pior jogo do Flamengo nessa temporada 2024, Mari? Eu acho que se a gente avaliar isoladamente desempenho, foi um desempenho muito abaixo mesmo, assim. Permitindo o adversário trocar passes, cruzar, dando campo para trabalhar a bola, mas é o que a gente está falando aqui, não dá para excluir a questão da altitude, né? Acho que é justificável certos comportamentos, eu ainda bato muito nessa tecla de que foi um desempenho abaixo para além da altitude, acho que individualmente também falando assim, foi um jogo ruim do Flamengo no primeiro tempo, né? Os números ali é do geral, de como termina a partida, mas no primeiro tempo termina 13 finalizações para o Milionários contra 3 do Flamengo. O Flamengo ele teve muita dificuldade de sair para o jogo, mas também teve dificuldade de se defender. Você achou, André, que foi o pior jogo, a pior apresentação do Flamengo em 24? É difícil falar isso, mas assim, o jogo chama mais a atenção porque é a estreia na Copa Libertadores, né? Lógico, e um objetivo, o principal objetivo, se não um dos principais do Flamengo nesse ano, e é uma noite que tem um clima de, bom, agora as coisas começaram para valer, porque até então era campeonato estadual, esse ambiente de pré-temporada, ocasionalmente o time que enfrentou o Flamengo na decisão, que está pela metade, é o Nova Iguaçu, o Flamengo já venceu por 3-0, então não tem nem aquele clima, né, de clássico na decisão, para o caso do Flamengo, o clássico foi na semifinal. Então, esquece o estadual, então agora é para valer, vamos ver o Mengão na Libertadores, estou falando do ponto de vista do torcedor. E aí a gente vê essa apresentação tão problemática, talvez até porque durante os últimos dias a questão da altitude não tenha sido tão debatida, porque não são 3.000 metros, não são 3.300, tem coisas aí de 3.500, imagina, quase 1.000 metros a mais do que hoje, é uma coisa de maluco mesmo. E talvez o Flamengo tenha feito uma partida equivocada no sentido de como tratar essa questão na dinâmica do jogo. Então, eu me lembro que a gente viu na Libertadores do ano passado um tremendo jogo do Internacional na Bolívia, quando o Inter encaminha a sua classificação. Foi um jogo de poucas estocadas e de muita vontade de se defender, principalmente pela bola aérea, correndo bastante risco, mas se segurando e levando o jogo no ritmo que interessa ao time visitante. E o jogo hoje, até a meia hora do primeiro tempo, não estava no ritmo que interessava ao time visitante, né? Até porque o Flamengo dava a impressão de estar bem do ponto de vista físico. Depois foi meio ladeira abaixo, montanha abaixo, nesse caso, e o Milionários teve a sua tarefa bem facilitada. De qualquer maneira,
bastante incomum o que aconteceu, né? O Flamengo com um jogador a mais, não conseguiu se defender e levar um gol. A minha impressão é que ao longo dessa primeira fase nós vamos separar o Flamengo de hoje das outras equipes que o Flamengo será nas demais rodadas. Pois é, a não ser no próximo jogo com a altitude também, que a gente vai ver como é que o Flamengo vai se apresentar. Ô Calçade, bom, a gente ainda vai falar muito do Pedro, a gente vai mostrar o pênalti também, fazer uma análise. Queria só a tua última análise também desse jogo do Flamengo, mas desse ponto de vista dos números, do que apresentou aqui. Você falou, olha, se a gente vai ver esse Flamengo a partir de agora, é uma tragédia. E não é isso, né? A gente sabe que não é essa a realidade do Flamengo, mas até aqui, assim, foi a pior apresentação do Fla? Foi, porque é o seguinte, né? O Tite começou o trabalho em 2023 e muitas coisas precisaram acontecer para chegar neste nível da equipe em 2024. Não deste jogo, mas o nível que apresentou até o jogo de sábado. Porque, nitidamente, houve uma construção de um Flamengo diferente. Então, o Flamengo teve que restabelecer a autoridade. Isso começou em 2023. Sempre digo isso, a autoridade do Flamengo era exercida pelo vestiário. E não dá, né? Aí não dá. É por isso que o Flamengo não ganhou nada em 2023. Não é porque não tinha time, é porque as coisas iam mal. E aí a diretoria permitiu isso. E aí contrata o treinador para arrumar um problema que também era dela. Isso também é um ponto. Você não pode só esperar que o treinador faça tudo. O treinador trabalha em conjunto com aquelas pessoas mais próximas do futebol. E o futebol tem que ter o controle. Não teve em 2023. Mas foi bom ter assumido no ano passado, porque 2024 começa com o Flamengo construindo uma nova identidade, com um jeito diferente de jogar. Flamengo traz os laterais por dentro, o Ayrton Lucas, Rogério Vinha, com o Varela. Eles vêm para o meio de campo e deixam os pontas, que o Flamengo joga com pontas. Luiz Araújo, hoje era o Bruno Henrique, mas é Luiz Araújo, Cebolinha, que jogam muito nas proximidades da área, porque tem o passe de Arrascaeta e De La Cruz, e ainda a chegada do Pulgar. Então o que acontece? É muita bola sendo trabalhada para entrar no ponta, que vai colocar na cabeça do Pedro, que vai fazer aquela bola passar em cima da linha da pequena área, e é assim que o Flamengo tem construído seus gols, que vai colocar a bola para a entrada, para o chute da marca do pênalti, bola para trás. Então, esse é o Flamengo, né? É claríssimo, o jeito de jogar está estabelecido e construído. Aí você vem para cá, esperava ver um pouco desse Flamengo, mesmo com as trocas, tá? Gente, não é todo mundo que pode tirar Ayrton Lucas e botar Matias Vinha. Não é todo mundo que quando sai o Luiz Araújo vem o Bruno Henrique. Não é assim. O Igor Jesus, promissor, esteve abaixo, não conseguiu dar volume para o meio de campo, não conseguiu recuperar bolas. O Alan entrou muito bem, né? Pressionando, recuperando a bola, fazendo as conexões, melhorou muito o Flamengo. Mas era um Flamengo que nos ensinou a perceber o seu jeito de jogar e levava vantagem contra a maioria dos adversários. A gente esperava um pouco aqui, mas aí foi muito abaixo. Não teve vestígio deste Flamengo que eu citei. Eu entendo que nos próximos jogos, tirando a altitude de La Paz, a gente vai encontrar esse Flamengo. Até porque aqui doeu, né? Que ninguém vai admitir, mas doeu, né? Era uma vitória com um jogador a mais, era assim, tentar segurar o adversário. Tanto quando empata, o Gameiro bota o Pereira aqui, ele bota o volante, porque ele tinha perdido um volante expulso, empatou, meu amigo, tá ótimo assim, o jogo vai acabar, ele restaura a sua marcação no meio de campo. Mas é um Flamengo que vai melhorar. Só que o jogo de Bogotá serve de alerta para o jogo de La Paz. Porque se em 2.600 não foi bom, a 3.600 é bom começar a pensar nele hoje. Verdade, tem isso também. Bom, Calça, obrigada então pela tua participação aqui no Sport Center. Bom trabalho aí, bom. Galera, infelizmente o Flamengo não desempenhou um bom futebol. Na minha opinião, foi o pior jogo do Flamengo com o Tite. Na minha opinião, o Flamengo não jogou bem, principalmente no primeiro tempo. E o problema do Flamengo, galera, não foi problema só da altitude, que não é altitude de 3.000 metros, não era. O problema é que o Flamengo não conseguiu se conectar no meio-campo. O Flamengo sentiu a falta do De La Cruz. Sentiu muita falta do jogador. O Pedro ficou muito isolado na frente, né? O Flamengo teve boas chances no primeiro tempo, né?
O Matias Vinha teve uma bola ali de cara pro gol, ele isolou, né, um passe do Bruno Henrique, e depois Bruno Henrique também chutou uma bola cruzada que o goleiro também do Milionários defendeu. Na minha opinião, o gol do Matias Vinha poderia dar outro ritmo ao jogo no início. Assim, o Flamengo jogou mal, o empate, assim, o Flamengo tava com o resultado nas mãos. 1-0. Os caras estavam com um jogador a menos. Time do Milionários, o técnico fez 2 substituições que simplesmente mudou o jogo. O Gá, na saída de bola, errou, foi tentar recuperar, levou um drible daquele e aconteceu o gol do empate deles. E o Flamengo não conseguiu reação nenhuma, já estava quase no final do jogo também. O Flamengo não conseguiu fazer mais nada, né? E agora vamos ver como que o Tite vai recuperar o time do Flamengo, porque assim, é o que eu já tinha falado em outros vídeos. Campeonato Carioca, querendo ou não, acaba enganando um pouco, porque o desempenho de uma equipe no Campeonato Carioca, quando pega essas competições, é times que vêm com tudo. Esses times não tem nada a perder, cara. O Flamengo é melhor, mas eles não tem nada a perder, então eles vão arriscar. Não adianta o Flamengo pensar que os caras vão ficar encolhidinho lá esperando, não vai. Não vai, os caras vão pra cima e conseguiram furar o bloqueio do Flamengo. O Flamengo que não havia levado gol no Campeonato Carioca e hoje levou gol logo na estreia da Libertadores. Agora o Flamengo não pode ficar vacilando, o Flamengo tem uma equipe melhor, é um grupo fácil, mas o Flamengo não pode dificultar. Não adianta você ter um grupo fácil e o time dificultar, empatando jogos bobos. O Flamengo tem o próximo jogo, tem a obrigação de somar 3 pontos. Na minha opinião, os 3 jogos que o Flamengo vai jogar em casa, o Flamengo tem que somar 3 pontos e vai chegar a 10, né, no caso, e o Flamengo já se classifica. Na minha opinião, 10 pontos o Flamengo se classifica, não sei se é em primeiro, mas já vai ser suficiente para o Flamengo se classificar. Mas o Flamengo precisa se reajustar algumas coisinhas, ainda mais quando não tem o De La Cruz, né? O Tite tem que pensar numa maneira de montar o time quando não tem o De La Cruz, porque quando não tem o De La Cruz, o Flamengo, infelizmente, produz pouco. O Flamengo sofre um pouco também, até na parte de trás. Também o Flamengo acabou sofrendo, porque o De La Cruz é o cara que sabe sair jogando e sabe também defender. E hoje o Flamengo, infelizmente, o Igor Jesus não foi o dia dele. Tem jogado bem no Flamengo quando tem entrado, mas hoje, quando titular, não fez um bom jogo. É isso aí, Flamengo 1-1 contra o Milionários.